Vocês querem saber o que é um CNPJ e MEI? As grandes vantagens e desvantagens? Para quem servem? Para que servem? Sejam muito bem-vindos. Fique até o final desse vídeo que vocês vão descobrir. Fala aí, meu povo. Olha eu aqui de novo. Prazer, me chamo Joel. Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Economia. Estou muito feliz, particularmente falando, de estar aqui. Estava com esse projeto há muito tempo em mente. Ele não saía do papel. Finalmente eu consegui colocá-lo em prática. A gente fazer uma troca. Eu dar um pouco de conhecimento para vocês e eu aprender com vocês automaticamente com alguns conhecimentos que vocês têm. Sejam muito bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham uma boa experiência do tamanho extraordinário. Uma coisa que eu não posso esquecer. Primeiramente, se inscrevam aí, por favor. Ajuda eu aqui. Se inscrevam, deem like nesse vídeo. Se gostaram. Se não gostaram também, não falem nada. Deixem alguma sugestão aqui nos comentários para mim saber o que eu posso melhorar, o que eu posso... Questão de iluminação, gravação, enfim. Estou aberto a qualquer tipo de comentário. Mas construtivo, não vão me xingar porque eu tô iniciando. Eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Vamos lá, entenda de uma vez por todas o que é esse CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e o que é esse MEI, Microempreendedor Individual. Se você aí que está pensando em formalizar um negócio ou começar um negócio, ou até mesmo você que é curioso, que sempre está pesquisando algo pela internet, em news, jornais, revistas, já deve ter ouvido a sigla CNPJ por aí. CNPJ é nada mais, nada menos a forma que a Receita Federal identifica as empresas e organizações para saber das suas movimentações financeiras, certo? A gente pode pensar em CNPJ como um CPF das empresas. E esse CPF, geralmente, todo cidadão brasileiro tem. E é com ele que a gente consegue abrir conta, fazer cartão de crédito, fazer compras em lojas virtuais. E aí o CNPJ tem o mesmo sentido, a mesma vertente do CPF para a pessoa física. O CNPJ seria, no caso, para a pessoa jurídica. E aí, de uma forma globalmente falando, para todo mundo entender, basicamente o CNPJ é o CPF de todas as empresas que a Receita Federal considera. E se você não tem um mínimo de conhecimento, sem problema, você está nesse vídeo realmente para aprender o que é um CNPJ e o que é um MEI. Aí você me pergunta, quem precisa ter o CNPJ e MEI? Basicamente, partidos políticos, ONGs, fundos de investimentos, condomínios. Geralmente, quais informações constam no site da Receita Federal? O número de inscrição da empresa, que é aqueles 14 dígitos, o contato, o endereço da empresa, a situação cadastral, a natureza jurídica, o nome da empresa, o nome fantasia da empresa. Então tem uma série de vantagens. E aí, entrando um pouco no assunto das vantagens e desvantagens, vou começar falando pelas vantagens do CNPJ. Primeira vantagem é você vai ter aquele número de 14 dígitos. O que significa isso? Com esse número você consegue fornecedores com preços melhores, então você consegue desconto com fornecedores, você consegue gerar aluguel comercializáveis, ou seja, então você tem um terreno ali, você consegue alugar para uma pessoa, isso de forma correta juridicamente, com contrato. Você consegue participar de licitações da prefeitura, você consegue emitir notas fiscais, que são sempre importantes, desde lá da sua vinda do MEI até uma empresa de pequeno e grande porte. Poder abrir contas especiais em bancos, contas de natureza jurídica, então você consegue ter empréstimos, um bom cartão de crédito. Você consegue também contratar colaboradores. Querendo ou não, o CNPJ, para ele ter um crescimento bom e eficiente, ele precisa de colaboradores. E a última vantagem de se ter um CNPJ é a previdência social. Ou seja, você consegue contribuir automaticamente pelos seus colaboradores e por você, para ter um grande benefício lá no final da sua forma de trabalho. Então, você se esforça durante alguns anos e você consegue ter um retorno para descansar e por toda, meio que fosse uma recompensa
por toda a sua força de trabalho. Vamos lá para as desvantagens. Eu tenho bastante anotada, mas eu acho que pegar as essenciais e as principais de uma forma que fique resumida para vocês é essencial nesse momento. Custos para aumentar ou fechar sua empresa. O que acontece? Conforme você vai crescendo, cada vez mais que você ganha mais dinheiro, no caso, mais o governo aumenta seus impostos, entendeu? Isso de uma forma totalmente injusta, porque países afora de primeiro mundo, a gente vê que quanto mais o cara gera economia no país, gera emprego, gera renda, menos serão os impostos deles ou até isento. Aqui no Brasil não, BR é totalmente diferente. Bloqueio, 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 reverso, 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 compra duas, compra duas, compra duas, compra duas, compre quatro, uno, compre quatro. Quanto mais você ganha, mais imposto será cobrado de você. E para fechar sua empresa, você terá que pagar algumas taxinhas ali para o governo, só para ter essa burocracia de fechar a sua empresa. Outra desvantagem que é bem considerável é a questão do imposto de renda. Se você não pagar o imposto de renda, sei lá, se você era um CLT, a partir de agora você vai ter que começar a declarar imposto de renda com a pessoa jurídica. Agora entrando um pouquinho no assunto do MEI, o MEI foi criado em 2008. Ele é como se fosse uma vertente do CNPJ. Dentro do MEI você também tem um CNPJ. O MEI, quando ele foi criado, ele foi pensado para os trabalhadores autônomos, que basicamente estavam na informalidade. Então esses trabalhadores autônomos têm direito de ter um CNPJ e assim eles conseguem emitir notas e ter benefícios da Previdência Social. E aí você me pergunta, Joel, por que eu estou começando a empreender agora, eu tenho que dar preferência para o MEI? Aí eu te respondo da seguinte maneira. Um dos motivos maiores que as pessoas nos falam, geralmente é pela praticidade de você empreender com o MEI. Entrando um pouquinho na histórica do MEI, o MEI você só pode ter ele se seu faturamento anual é até 81 mil ao ano. Se passar disso, você se torna uma empresa de pequeno porte e aí você pode mudar para essa questão de empresa de pequeno porte, não mais MEI. E aí você pode gerar mais colaboradores, não só um, porque o MEI só dá direito a um colaborador. Você pode ter sócios, porque o MEI também você não pode ter sócios. Você não pode ter outra empresa no seu nome além do MEI. Entrando agora no assunto das vantagens e desvantagens, acredito que uma das maiores vantagens do MEI é que o tributo, dependendo da área que você está atuando dentro do MEI, é bem pequeno. Está em torno de R$60. Todo ano ele vai alterando conforme o salário mínimo. Outra grande vantagem do MEI é a Previdência Social. Caso você tenha algum acidente, uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por contribuição, você ter trabalhado durante um certo ponto e ter contribuído durante alguns anos. Excelentíssima vantagem do MEI é o contato com a Sebrae que você tem só por ser MEI. Então você tem uma particularidade na questão de conversa. Então eles acham melhores mercadorias para você, melhores fornecedores. Você tem um contato. É como se você entrasse para o MEI e você tivesse essa vantagem, essa disponibilidade do Sebrae para te ajudar nesse quesito. Outra vantagem também, que talvez se encaixe em uma desvantagem, é você ter apenas um empregador. No caso, um colaborador. Você só pode ter apenas ele. Mas esse empregador ele tem baixos custos. Isso pode se enquadrar em uma grande vantagem para você que paga as contas no final do mês, né? Como eu disse, o MEI e o CNPJ eles se enquadram basicamente, mas a primeira desvantagem do MEI é que você não pode ter um crescimento. Caso você tenha um crescimento do seu MEI, você vai se enquadrar em outro termo jurídico, outro termo tributário, microempresa ou microempresa de pequeno porte. A segunda desvantagem é a questão tributária.
Ou seja, quando você se aposentar ou se aposentar por invalidez, que eu citei lá como uma vantagem da Previdência Social, você só recebe um salário mínimo. E digamos que um salário mínimo hoje no Brasil não dá para viver. E é aquilo. A terceira desvantagem é o limite de renda anual. Então você não pode ultrapassar 81 mil. Caso você ultrapasse, vai ter que ir ou microempresa ou microempresa de pequeno porte. Gente, primeiramente, estou gravando isso aqui sem pauta, sem nada, só tô com um gravador aqui na mão. Do fundo do meu coração, aqui tá sem edição, sem corte nenhum. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, dá like, por favor, acompanhe, ativem o sininho, porque eu tentarei trazer o melhor conteúdo possível aqui para vocês. E muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Eu sei que são raros, mas você que ficou pode ter certeza que você vai ter muita vantagem e vai aprender muito comigo. E eu quero muito aprender com você. E realmente, obrigado, gratidão realmente por ter ficado até o final do vídeo. E é isso, se inscreva, dá like e não esqueça de ativar o sininho. É isso aí.